Troquei sua bateria. Vê se agora não me decepciona. Bateria carregada. Tô de olho em você, hein? Desinteligência artificial. Tem um espelho nas suas costas e eu consigo ver a minha imagem que você está filmando e escrito REC em vermelho. Já que você não tem uma luzinha vermelha na frente para eu ver, ou está desativada, né? Culpa minha, né? Que não sei mexer com você, não sei regular você direito. Então, você não me ajuda porque eu não sei te programar. Porque a desinteligência é humana. E o seu problema de desinteligência artificial é uma falha humana e também uma falha técnica, uma falha mecânica. Você está no finalzinho da sua vida já. Bateria eu carrego. Levar no concerto. Você é uma Cybershot H9. A sua caixinha aqui, ó. Você veio nessa caixinha dessa embalagem, ó, Sony Cybershot H9 DSC. Agora você não desligou, hein? Vamos ver se eu consigo falar de outro assunto sem ser de você. Você com esse seu problema, sua falha técnica de desligar sozinho. Eu falei nos outros takes, esse deve ser o take 54. E agora, até agora você não desligou e eu fico falando só bobagem. Só falando de você. Num outro take, recapitulando aquilo que ninguém vai ver porque a câmera desligou e eu não vou postar esse vídeo, falava eu diante da grande Cybershot H9, que desliga sozinha, que me faz refém, que eu tenho que ficar com um olho no peixe, um olho no gato, um olho no peixe, um olho no gato. Eu dizia a respeito que mesmo o trabalho que eu ia ter de assistir esses pequenos vídeos sabotados por uma falha técnica da câmera que desliga sozinha, e que era uma grande coragem produzir conteúdos, se expor ao ridículo, montar um cenáriozinho, pensar em ideias. Era assim, no começo dos takes, cada vez que eu ligava a câmera, eu tentava manter o frescor da ideia original e era como se eu fosse um novo tradutor. E chegou uma hora que esses novos tradutores não eram fiscalizados por um editor, por nada, ninguém conferia o trabalho deles. E eles começavam a escrever um novo livro, para mudar as ideias. Parece Jorge Luiz Borges isso, hein? Ou o Philip K. Dick com aquela, o Bic não, minto, a capa do livro lá, que era um Ubi marciano, que eles encapavam o livro com uma pele de um animal marciano, que era imortal, e ele mudava o conteúdo do livro. Então, cada vídeo que eu estou tentando fazer aqui, que eu aperto, e a câmera ainda não desligou, sozinha, no começo parecia que eu estava traduzindo as ideias, tentando fazer aquilo lá, mas aproveitando o tempo real, colocando novas ideias. Aí chegava uma hora que eu me cansava daquilo, é como se eu mudasse o conteúdo, entrasse com outro que me fosse mais importante, até o conteúdo virar a própria máquina fotográfica, falando com a máquina fotográfica, olhando as costas dela no espelho para ver se ela ainda está gravando, pensando no futuro, no passado, no que eu já gravei, tentando, como se fosse um envelhecimento disso tudo. Eu falava nos outros takes sobre cinema, sobre o quanto se infiltrou no cinema a linguagem comercial e burocrática da história de catálogo para facilitar a venda
Então, o filme é ensinado a escrever um roteiro de cinema com uma linguagem dos roteiros já prontos e já vendidos de sucesso. O paradigma de Sid Field orienta para, mediante análise de 2.000 roteiros foram lidos, e esses tinham essas características. Então, para você escrever tem que ter essas características. São a estrutura de 3 atos. Aí pouco se fala sobre uma necessidade interna, psicológica, que leva um artista a fazer arte, a cura dele mesmo, ou pior, não tem cura nenhuma. Ele começa a tentar se autoconhecer. É uma investigação, uma busca psicológica. Tentar fazer o mundo ficar um pouco melhor. É como se ele fizesse o exercício de ser escutado. Eu quero escrever algo que me toca, para os caminhos que me tocam, e eu quero ser escutado. Então, o termo premissa, a câmera ainda está rolando. Se ela rolar bastante, eu vou falar muito. Eu vou falar 54 takes brochados, porque a senhora desligou sozinha. Então, eles chamam de premissa. Você vai escrever, qual é a premissa? Premissa é um termo de negociação, mediante tal coisa, eu tenho vantagem, desvantagem, eu posso discutir. A logline seria uma premissa mais trabalhada, com a ideia do que acontece no final, não é o conflito, o gatilho que dispara uma série de eventos, já fala do que já mostra o que eu vou falar. Aí o argumento, a sinopse. Aí o argumento, ele fala assim, não, ninguém lê roteiro de cinema. As pessoas vão ler o argumento, que tem 10%. Então se tem 100 páginas o roteiro, então tem 10 páginas o argumento. Então antes de você escrever o seu roteiro, escreva o argumento. Isso é uma linguagem comercial, porque ninguém vai ler o roteiro. Então se você escrever um bom argumento, depois você escreve direitinho o roteiro. E não é assim que funciona a cabeça do artista. Se ele demora 6 meses para escrever o roteiro de cinema, a cabeça dele vai mudando esses 6 meses. Se eu, para ligar a câmera, tentar passar um conteúdo, ela desliga, eu ligo de novo, já estou transformado. É como se fosse cada vez que eu aperto o botão dessa câmera, fosse um outro dia. Que eu estou com outras reflexões e é a vida, é contínuo. Num take anterior que eu gravei e não vai entrar aqui, falava eu do Kazuo Ono, que levava o processo vida e morte. Ele dançava assim, ele não dançava só para as pessoas que estavam na plateia. Ele dançava para os mortos, que também estavam na plateia, que eram os ancestrais, aqueles que vieram antes de cada pessoa e dele mesmo. Então, falava eu sobre uma entrevista que ele comentava, que ele dançava na barriga, dentro da barriga da mãe dele. O começo da vida, quando ele surgiu, ali estava um óvulo sendo bombardeado por espermatozoides, como um planeta bombardeado por meteoros tentando entrar. Até que um entrava. Quando entrava, fecundava o óvulo e ele surgia. A vida surgia. Aí ia passando os dias, ia formando nele como se fossem rios, janelas, percepções, ele ia se alimentando por osmose, ele ia formando, se alimentando, ia mudando. Então, se no início ele se alimentava de um jeito, ele ia criando órgãos lá no futuro, ele iria usar para se alimentar de uma maneira diferente, num outro lugar, num outro planeta, desenvolver uma racionalidade, a emoção. Não tem emoção, não tem nada, é desenvolvida. A vida surgiu e como se fosse uma evolução das coisas,
até chegar no 9º mês, onde ele está enorme, não cabe mais no universo que ele vivia, e ele está preparado para um outro lugar, e ele já não faz parte, como se ele fosse morrer para aquele lugar. E ele vai nascer, ele vai sair dali, e agora ele vai existir, e daí ele vai ver o lado de fora da mãezinha dele, que também passou por essa mesma situação igual a ele. Eu falando para minha mãe disso aí, que o Kazuono dançava dentro da barriga da mãe dele, eu falei, dançar dentro da sua barriga, mãe, dessas memórias. Daí eu falei, você também foi pequenininha na barriga da vovó, você se formou. Então ontem à noite eu estava pensando, estava assim uns momentos tristes, toda a família tem algumas coisas, e eu falei, eu não posso fazer nada. Então eu fiquei lembrando das palavras do Kazuono, tentei fazer tipo uma regressão daquele sentimento, de dançar com o movimento do universo. Eu falei, puxa, o Kazuono tem um ensinamento aí, eu tenho tanta dor na coluna, fico fazendo meus desenhos a vida inteira e tudo eu faço tenso. Quando eu dançava butô era pura tensão, tensão, tensão. Me acabou com a coluna. Agora mesmo eu estou muito tenso porque essa cama poderia subir um pouquinho mais. Nasceu um novo universo. Eu estava com dor aqui, tá vendo? Então o meu aparelho de ouvido steampunk aqui. Então a gente sai da barriga da mãe, vai conhecer o lado de fora da mãe, falar com a mãe, aprender a falar. Um dos takes que eu gravei, dos